Olá, esta é uma videoaula de topografia do curso de Engenharia Civil na modalidade de ensino remoto emergencial sobre planimetria e sua medida direta de distâncias. Atenção! O material a seguir é uma videoaula apresentada pelo professor Messias Júnior Lopes Guerra como material pedagógico do IFMG, dentro de suas atividades curriculares ofertadas em ambiente virtual de aprendizagem. Seu uso, cópia e/ou divulgação em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderá ser feito mediante autorização expressa deste docente e do IFMG. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Conforme eu mencionei para vocês lá na primeira aula, a topografia pode ser desmembrada em dois campos, sendo a topologia e a topometria. A topologia estuda as formas exteriores de terrenos e também as leis que regem o modelo topográfico. Já a topometria estuda os processos mais comuns de medição de distâncias, de ângulos e desníveis, com o objetivo de determinar as posições relativas de pontos utilizando alguns instrumentos topográficos. Dentro da topometria, por sua vez, temos a altimetria, cujo objetivo principal é a determinação das cotas ou altitude de um ponto, de um relevo, que são as coordenadas, por exemplo, Z, desses pontos, que chamamos de perfil do terreno. Então, cada ponto do terreno vai ter uma cota. Por exemplo, como vocês podem ver nesta imagem. Dentro da topometria ainda, temos a planimetria, que se encarrega da obtenção dos ângulos e distâncias para determinar as projeções dos pontos do terreno que possuem coordenadas x e y sobre este plano topográfico. Podemos dividir ainda a planimetria em goniologia e gamometria. A goniologia se encarrega do estudo dos ângulos que são formados entre pontos. E a gamometria estuda as distâncias que podemos medir a partir desses pontos. Nesta aula, vamos ficar por conta do primeiro processo, que é as medições diretas, cujas distâncias são determinadas percorrendo o alinhamento. E, de modo geral, os instrumentos e equipamentos que utilizamos para esse tipo de processo são denominados de diastímetros, que são as trenas em fita ou em aço e também as trenas eletrônicas. As fitas e as trenas de aço são feitas com uma lâmina de aço inoxidável e são graduadas em metros, centímetros e milímetros somente de um lado da fita. Além disso, as larguras médias dessas fitas ou trenas variam entre 10 e 12 milímetros. O seu comprimento utilizado em levantamento topográfico varia também de 30 a 150 metros. E esses comprimentos daquelas fitas de bolso variam entre 1 e 7,5 metros, que normalmente apresentam-se enroladas em um tambor, como nesta imagem. Por serem leves e praticamente indeformáveis devido ao seu material, os levantamentos
realizados com esse tipo de equipamento nos fornecem uma maior precisão nas medidas e, com isso, mais confiáveis. E como desvantagens desses equipamentos, as mais antigas enferrujavam-se com muita facilidade devido ao seu processo de fabricação não possuir uma proteção do material. Além disso, por serem de metal e conduzir eletricidade, pode ocasionar choques elétricos quando encostados em redes elétricas. Temos também a trena de lona, que é feita de pano oleado com fios de arames em seu interior para lhe dar consistência e invariabilidade no comprimento. Ela é graduada tanto em metros como centímetros e milímetros, e ambos os lados com indicação dos decímetros. O seu comprimento varia entre 20 e 50 metros. Já a trena de fibra de vidro, ela é feita com esse material que é muito resistente, que é um produto inorgânico obtido do próprio vidro por meio de processos especiais. Elas podem ser encontradas com esse tipo de invólucro, do tipo cruzeta, ou em forma circular, e sempre apresentam esses distensores, que são as manoplas, nas suas extremidades. O seu comprimento varia entre 20 a 50 metros, possuindo esse invólucro, e de 20 a 100 metros quando não possuem. Se comparadas com as trenas de lona, essas deformam menos com a temperatura e com a tensão, portanto são mais eficientes. Elas não se deterioram facilmente, elas são resistentes à umidade e aos produtos químicos e são bastante práticas e seguras. As medições diretas de distância usando os diastímetros só poderá ser realizado se for feito um uso de acessórios especiais, como por exemplo os piquetes, que possuem como função principal a materialização de um determinado ponto topográfico no terreno. Eles são necessários para marcar convenientemente os extremos do alinhamento a ser medido e possuem um comprimento variável de 15 a 30 centímetros, dependendo do tipo de terreno e que será realizada a medição, e diâmetros também variável de 3 a 5 centímetros. Ele é cravado no solo, como vocês podem observar nesta imagem, e parte dele, cerca de 3 a 5 centímetros, deve permanecer visível. Eles são geralmente de madeiras ou de concreto, com a seção quadrada ou circular, e com essa superfície superior toda plana. São marcados nessa parte superior com essas taxinhas de cobre ou prego, ou outras formas de marcações que sejam permanentes. Já as estacas, pessoal, elas são utilizadas para facilitar a visualização dos piquetes, que fica mais escondido no terreno, indicando assim a sua posição aproximada. Essas estacas, então, são cravadas próximas aos piquetes, em torno de 30 a 50 centímetros, e possuem um comprimento variável entre 15 e 40 centímetros e um diâmetro também variável entre 3 a 5 centímetros. Elas são chanfradas nessa parte superior para permitir a inscrição
que indica o nome ou número do piquete. E normalmente essa parte chanfrada ela é cravada para o lado do piquete. Outros equipamentos bastante utilizados como acessório são as fichas, e elas são empregadas na marcação daqueles lances efetuados com as trenas quando as distâncias que foram medidas é muito superior ao comprimento das trenas. E elas são de hastes de ferro ou de aço e possuem um comprimento em torno de 35 a 55 centímetros e um diâmetro apenas de 6 milímetros, ou em torno disso. E uma das extremidades é pontiaguda e a outra em formato de argola, com diâmetro geralmente entre 5 a 8 centímetros. As balizas são empregadas para manter o alinhamento na medição de ângulos e também nas distâncias entre determinados pontos, quando se há a necessidade de executar vários lances. Elas são construídas tanto em madeira quanto em ferro e podem ser arredondadas, sextavadas ou oitavadas. E elas possuem nas terminações uma ponta de ferro para serem cravadas no solo. Elas possuem geralmente um comprimento de 2 metros e um diâmetro variável entre 15 a 20 milímetros. E são pintadas com cores contrastantes, branco, vermelho ou branco, preto, para permitir que sejam facilmente visualizadas as grandes distâncias. Elas devem sempre ser mantidas na posição vertical para evitar erros nas medições, em cima das marcações dos piquetes, sendo auxiliadas com o nível de cantoneira. Esses níveis de cantoneira, por sua vez, são equipamentos em forma de cantoneira para serem fixadas nas balizas e dotados de bolha circular que permite auxiliar de forma segura a baliza na posição vertical sobre o piquete ou sobre um determinado alinhamento a ser medido. A precisão das distâncias obtidas por meio do processo direto depende principalmente do dispositivo que vamos utilizar, que são os equipamentos, como as trenas, dos acessórios que vamos empregar, por exemplo, as balizas, as cantoneiras, e também dos cuidados a serem tomados durante a operação do levantamento topográfico. Os cuidados que devemos se preocupar quando formos realizar as medidas das distâncias utilizando esses equipamentos são manter o alinhamento 1, 2, 3, 4, por exemplo, a ser medido. Devemos assegurar a horizontalidade das trenas e com isso evitar dispersões nas medições. Além disso, devemos manter uma certa tensão na fita, ou seja, devemos esticá-la bem para evitar a curva catenária, que é conhecida como barriga. Para cada trena utilizada em um levantamento topográfico, é possível obtermos a precisão do seu material, considerando desde os efeitos de tensão, temperatura, horizontalidade até ao alinhamento. Então, por exemplo, para a fita ou trena de aço, é possível obtermos uma precisão de 1 centímetro para cada 100 metros de comprimento da fita. Para a trena plástica ou de fibra de vidro, possui uma precisão de 5 centímetros a cada 100 metros, e para a trena de lona é possível
obter uma precisão de 25 centímetros para cada 100 metros. Então, observem que a fita de trena de aço, devido ao seu material quase indeformável, possui uma maior eficiência e, com isso, uma precisão maior. No processo das medições diretas, lineares, devemos ter sempre o cuidado de avaliar a projeção horizontal dos pontos a serem considerados. Devido a estes alinhamentos serem representados em plantas por suas projeções no plano horizontal, que é o conceito de topografia. Com isso, utilizando um diachímetro, e caso o terreno seja inclinado, a medida deve ser executada tendo uma de suas extremidades no ponto mais alto e a outra no ponto mais baixo, com o auxílio de duas balizas. Daí, podemos fazer essa medição de uma única vez, também chamado de lance único, ou de várias vezes, que é chamada de vários lances. No primeiro método, procuramos medir a projeção da distância entre os pontos A e B no plano horizontal, que é a medição A', B'. Isso sempre utilizando o nível de cantoneira para obtermos o prumo das balizas e, com isso, termos uma precisão maior na obtenção dessa distância entre esses dois pontos. Para realizarmos essa medição, recomenda-se uma equipe de trabalho com 2 pessoas para tensionar esse diachímetro, ou que seria a trena, uma em cada das extremidades, e uma pessoa para anotar as medições, isso se disponível. E quando não for possível de medirmos a distância entre esses dois pontos de uma única vez, costumamos dividir essas distâncias por meio de partes chamadas de lances. A distância final, então, entre esses dois pontos, será a somatória das distâncias horizontais de cada lance. Então, por exemplo, aqui a gente tem 4 lances de 20 metros, mais o último lance, que foi de 8,35 metros, resultando, então, numa distância horizontal, DH, de 88,35 metros. A execução da medição utilizando essa metodologia é feita em passos. Primeiro, posiciona-se 2 balizeiros no início, que é chamado de Ré, e no final, que é chamado de Vante, os pontos A e B, respectivamente, a serem medidas as distâncias entre eles. O balizeiro de Ré, que está posicionado no ponto A, orienta o balizeiro intermediário, cuja posição coincide com o final da trena, por exemplo, essa trena possui 20 metros, ou uma distância padrão, a pré-definida, para que este se mantenha no alinhamento entre A e B. Depois de executado este primeiro lance, o balizeiro intermediário marca o final da trena, que é os 20 metros, com uma ficha. Com isso, o balizeiro de Ré ocupa a posição do balizeiro intermediário e este, por sua vez, ocupará uma nova posição ao final da trena. E com isso, vamos repetindo o processo de deslocamento dos balizeiros de Ré e intermediários e das marcações dos lances até chegarmos finalmente no ponto B. É muito importante que durante essas medições os balizeiros se mantenham sempre no alinhamento entre A e B. E para realizarmos essa metodologia da medição direta,
recomenda-se uma equipe de trabalho com 2 pessoas para tensionar a trena, uma em cada de suas extremidades, um baliseiro de ré, que será móvel, e um baliseiro de intermediário, e também um baliseiro de vante, que ficará fixo durante todo o processo, e uma pessoa para fazer as anotações que em determinadas situações podem ser dispensáveis. Em levantamentos de pequenas áreas, é possível realizarmos a amarração dos detalhes das feições naturais e artificiais de um terreno ou na locação de uma obra por meio da realização das medições utilizando um diaxímetro. Para isso, será necessário montarmos no campo uma rede de linhas que será distribuída entre triângulos principais, que são os maiores, e secundários, que são esses menores, nos quais os detalhes serão amarrados. Para a amarração dos detalhes de determinado terreno, os triângulos maiores sempre deverão englobar os triângulos menores, com o objetivo de atingir mais facilmente determinados detalhes que se queira levantar em um terreno. Segundo Borges, 1988, a amarração desses detalhes pode ser feita por meio das perpendiculares tomadas a olho nu e por meio do método da triangulação. Por exemplo, utilizando o método da triangulação para medirmos o canto superior esquerdo desta piscina, devemos medir também os alinhamentos intermediários A e B, bem como o alinhamento principal AB. Essa piscina somente estará completamente amarrada se os outros cantos também forem triangulados, da mesma forma que expliquei anteriormente. Para que a amarração não resulte em erros, a base do triângulo deve sempre coincidir com um dos lados do triângulo principal ou secundário, e o vértice daquele triângulo será sempre um dos pontos definidos do detalhe a ser levantado. O método das perpendiculares tomadas a olho nu é o caso dessa figura, onde devemos determinar as medidas lineares horizontais e também essas medidas lineares verticais, para que o contorno dessa estrada fique determinado por meio desses pontos levantados. Segundo Spartel, 1987, é possível levantarmos uma perpendicular a partir de um alinhamento horizontal utilizando apenas uma trena ou uma fita por meio dos seguintes métodos, tanto do triângulo retângulo quanto do triângulo equilátero. O primeiro método consiste em passarmos por um ponto A de um alinhamento AB uma perpendicular a este alinhamento. Utilizando os 12 primeiros metros de uma trena, por exemplo, dispomos, respectivamente, dos lados 3, 4 e 5 metros deste triângulo retângulo. O 0 e o 12º metro estariam coincidindo no ponto C, situados a 3 metros do ponto A. O 7º metro, que é a soma dos 3 primeiros metros com
esses 4 metros, representado por ponto D, se ajusta facilmente em função dos pontos A e C já marcados. Para alocar as paredes de uma casa, por exemplo, o mestre de obras normalmente se utiliza de uma linha com nós, que representa um triângulo retângulo, que equivale ao triângulo retângulo 3, 4, 5 metros que mencionei anteriormente. O método do triângulo equilátero consiste em passar por um alinhamento AB uma perpendicular em um determinado ponto C. Assim, marcamos no campo este triângulo equilátero, que possui lados iguais, ao invés de apenas um triângulo retângulo. Diante disso, utilizando os 12 primeiros metros de uma trena, dispõe-se para este triângulo de 4 metros de lado. O 0 e o 12º metros se coincidem no ponto C e o segundo metro estaria sobre o alinhamento AB, à esquerda do ponto C, definindo este ponto D. O 10º metro estaria sobre o alinhamento AB, à direita de C, definindo o ponto E. E o ponto F, que é definido pelo 6º metro, se ajusta facilmente em função desses pontos D e E já demarcados anteriormente. Para a marcação deste triângulo em campo, normalmente utilizamos comprimentos menores, equivalentes a estes mencionados nessa figura. Para medirmos distância entre pontos em um alinhamento que não possa ser obtida devido à existência, por exemplo, de uma edificação, um lago ou uma árvore, é de costume fazermos marcações de triângulos semelhantes para obtermos essa medida AB. Desta forma, para que essa distância AB seja determinada, escolhemos um ponto C qualquer deste terreno para avistarmos os pontos A e B. Assim, medimos essas distâncias CA e CD, e no ponto médio dessas distâncias, medimos respectivamente os pontos D e E e a distância entre eles. Para obtermos essa distância entre os pontos A e B, então, devemos estabelecer uma relação de semelhança entre os triângulos CDE e CAB. Desta forma, uma relação fácil que podemos obter seria que o lado AB está para o lado CA, assim como o lado menor DE está para o seu lado correspondente, também menor, CD. Daí, se multiplicarmos cruzado, chegaremos nessa forma, para descobrirmos a distância AB. É isso, pessoal, na aula de hoje, e na próxima aula continuaremos com as medidas de distâncias diretas.